vai ser difícil porque ela tem a ver com as frações equivalentes, e nós já estamos falando isso já há algumas aulas. Simplificar, nesse caso, vai significar reduzir a fração. Então, se ela tiver formada por números maiores e que dê para a gente fazer uma fração com o mesmo valor utilizando números menores, então isso se chama simplificar. Então, na matemática, nós procuramos utilizar muito a simplificação, porque quanto menores os números para a gente trabalhar e calcular, melhor. Então, por isso que a gente tem essas técnicas de cálculos, né, de redução de valores, tá? A simplificação, então, como eu disse, nós trabalhamos com a equivalência e, no caso, para reduzir, tá? Para reduzir, a gente utiliza a divisão. Então, vamos pegar um exemplo assim. Vamos supor que eu tenha a fração 3/12. 3/12, eu estou vendo que o 3 e o 12, eles têm divisores comuns. O 3 é divisível por ele mesmo, né, que é 3, e o 12 também dá para dividir por 3. Então, quando eu observo que uma fração, que os termos da fração, numerador e denominador, têm divisores comuns, eu posso fazer essa divisão para reduzir essa fração sem que ela altere o seu valor, que é isso que a gente chama de frações equivalentes. Então, simplificação, no caso nós vamos reduzir, então vamos utilizar a divisão, tá? Então aqui eu preciso dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, tá? Esse número tem que ser divisor comum. Então, no caso aqui é o 3, porque o 3 só dá para dividir por 3, nesse caso, ele dá para dividir por 1, mas o 1 ele não altera o valor, então a gente nem considera essa divisão, tá? E o 12, ele também dá para dividir por 3. Então, porque lembra que para a gente ampliar ou reduzir uma fração, nós temos que fazer a mesma coisa para o numerador e para o denominador. Então, se eu dividir por 3 o numerador, eu tenho que dividir por 3 o denominador, para poder reduzir sem que altere o valor, tá? Então, vamos lá. Como vai ficar essa fração? Vai ficar 3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4. Então, olha que interessante.
3 dozeavos tem o mesmo valor que 1/4. Como assim? Lembra daquelas aulas que a gente já teve dizendo da ideia de fração como divisão? Vamos dividir então para a gente mostrar que realmente 3 dozeavos vale a mesma coisa que 1/4. Então veja bem, vou dividir 3 por 12, tá? Então, nós vamos começar com 0, né? Porque o 12 não cabe nenhuma vez no 3, né? 0, coloco o 0 para poder fazer a primeira casa decimal, a primeira casa após a vírgula. 30 dividido por 12, aqui vai caber 2. 2 vezes 12, 24, sobra 6. Eu quero continuar mais uma casa. Para eu continuar a próxima casa decimal, só se eu acrescentar um 0 aqui, ó, tá? Então, 60 dividido por 12, aqui é 5. 5 vezes 12, 60, e essa conta terminou. Isso, então, foi do 3 dozeavos, ó, deu 0,25. Vou anotar aqui, ó. Então, isso aqui tem o resultado decimal, 0,25. Agora, eu vou fazer a divisão do 1/4. 1 dividido por 4. Aqui também, o 4 não cabe nem uma vez no 1. Então, 0, acrescento um 0 para fazer a primeira casa decimal. 10 dividido por 4, aqui cabe o 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Para eu fazer mais uma casa decimal aqui, só se eu colocar um 0 aqui nesse resto. 20 dividido por 4 é 5 e a conta termina. Então, olha só, são equivalentes ou não? 3 dozeavos deu 0,25 e 1/4 deu 0,25. Então, eu consegui reduzir, ó, de 3 reduziu para o 1, de 12 reduziu para o 4, sem que as frações perdessem o seu valor, tá? Então, ficaram valores iguais, que a gente chama de equivalentes. Então, simplificar a fração é isso, é a gente encontrar um número, um divisor comum para dividir o numerador e o denominador, tá? E quando a gente chega nessa fração reduzida, ela se chama fração irredutível. Ó, fração irredutível, certo? Então, vamos para um outro exemplo. 12 18avos. Qual seria um divisor comum para eu poder dividir? Olha, aqui eu tenho mais de uma opção, tá? E eu vou até escrever essa mesma fração para a gente fazer ela de maneiras diferentes, né? Para vocês verem que no final o que importa é que a gente chegue naquela fração irredutível. Então aqui, estão vendo que 12 é par e 18 é par? Isso significa que eu posso dividir por 2, tá? Se eu dividir por 2, o que vai acontecer? Aqui vai dar 6, 12 por 2, né? E aqui vai dar 9, certo? Só que, olha o 6 e o 9. Eles ainda não têm um divisor comum? O 6 e o 9? Tem, né? O 6 dá para dividir por 3 e o 9 também. Então, quer dizer que essa fração ainda não é aquela mais reduzida que a gente está procurando, que a gente chama de fração irredutível. A gente quer chegar no mais reduzida possível. Então, aqui ainda não é. Então, eu estou vendo que eu posso fazer mais uma divisão. Ó, por quanto? É por quanto eu precisar, de acordo com o divisor comum. Então, aqui eu vou precisar de um 3 para que seja, né, o divisor comum deles ali. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora, não dá mais para ter divisores comuns ali do 2 e do 3, tá? Então, essa fração é a fração irredutível. A gente chegou na mais reduzida que a gente poderia chegar. E lembrando que, se eu fizer a divisão de 12 por 18, vai dar um certo valor. E se eu fizer de 2 por 3, tem que dar esse mesmo valor. 12 dividido por 18 vai dar uma dízima, 0,6666. Então, vamos falar aproximadamente 0,6. E se eu dividir 2 por 3, vai dar esse aproximadamente 0,6. Vai dar uma dízima também, tá?
Eu coloquei ela aqui de novo porque falei para vocês que a gente poderia fazer de uma maneira diferente. Alguém pode olhar e falar assim, professora, mas o 12 é múltiplo do 6, tem na tabuada do 6. O 18 também tem na tabuada do 6. Ok? Então o 6 é um divisor comum para esses números. Vocês podem fazer por 6. E sabe qual vai ser o legal disso? Que com uma só eu já vou chegar nessa irredutível. Ó, 12 dividido por 6 é 2. 18 dividido por 6 é 3. Viu só? Então, se a gente conseguir pensar em um número mais alto que seja divisor comum, eu posso fazer, porque daí eu termino mais rápido, certo? E olha só, por que dava certo de dividir por 6? Lembram do critério de divisibilidade que a gente estudou no primeiro trimestre? O número deu para dividir por 2 e ele também deu para dividir por 3, é porque ele dá para dividir por 6. Na matemática a gente procura sempre trabalhar com aquilo que é mais simples possível, tá? Então, bom estudo para vocês, pratiquem a simplificação, podem assistir, pesquisar outros vídeos, estudar, olhar esse conteúdo no livro também. O importante é que vocês aprendam, tá bom?